Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, esse é mais um Política na Veia, atração semanal nos podcasts. Eu diria que é o melhor programa de política do universo, quiçá de todas as galáxias, como diz aí alguns top das galáxias, é impressionante. Top das galáxias, você edulcorou a palavra, mas tudo bem. É isso, é isso. É um programa de família, não se pode dizer certas coisas. Não se pode dizer certas coisas. Embora a gente vá tratar aqui de várias aberrações que são piores do que os palavrões, mas vamos lá, estamos aqui hoje eu e Cláudio Couto. Cláudio Couto, bem-vindo. Eu vou começar aqui, Cláudio Couto, com essa operação iniciada ainda no depoimento do Mauro Cid ao Supremo, a operação para melar a delação do Mauro Cid. Vamos só recapitular aqui rapidamente o que aconteceu. Estava o Mauro Cid depondo, ele foi questionado pela PGR e pelo ministro Alexandre de Moraes, depois vieram as perguntas dos advogados de defesa, e aí o advogado do Bolsonaro pergunta para ele se ele conhecia uma conta no Instagram, o endereço era @gabrielar702. Ele disse que não, que era o nome da mulher dele, mas que ele não conhecia. Na verdade, o advogado do Bolsonaro produziu uma frase e uma situação para, vamos dizer assim, preencher a reportagem que viria na revista Veja na sexta-feira, dizendo que ele mentiu, né? Aí, agora, hoje, aparece essa história de que o Cid teria usado o Instagram e mandado mensagens para o advogado de um dos investigados, Eduardo Kuntz, que é advogado do Marcelo Costa Câmara, que era ex-assessor do presidente Bolsonaro, com aquela história que já tinha surgido algum tempo atrás, de que ele estava sendo pressionado, e surge de novo a história de que, então, há espaço para a delação do Mauro Cid ser cancelada. Usando um circuito, Cláudio Couto, que funcionava muito no passado, eu diria que ele perdeu um pouco da sua capacidade de impacto, mas no passado era muito comum, e eu digo passado assim, anos 90, os anos 2000, você plantava ou saía alguma coisa na revista Veja, que depois virava noticiado no Jornal Nacional, no domingo estava nos principais jornais, e aí você criava o circuito dos escândalos. Era assim. Aliás, um dia alguém precisa fazer um estudo sobre esse período do jornalismo brasileiro dos anos 90 e dos anos 2000. A maioria desses escândalos, em geral, não deram em nada. Mas, quer dizer, não deram em nada do ponto de vista, depois se descobriu que não era isso, judicialmente não tinha nada, mas produziu o efeito político que se queria. Diante disso aí que saiu, você acha que existe alguma possibilidade real da delação do Mauro Cid vir a ser anulada pelo Supremo? Olha, acho que só naquilo que diz respeito aos benefícios que o Mário Cid pode tirar por conta dessa delação. Fora isso, não há nenhuma chance dessa delação ser anulada ao ponto de comprometer o julgamento, né? E eu digo isso porque existem outras provas. Primeiro que várias das coisas que ele disse ali levaram à produção de provas que são realmente provas plausíveis. Então não dá para dizer que ele inventou coisas por ser pressionado na delação e falou qualquer coisa. Se isso não tiver assento em provas, a delação sozinha não vale. Agora, ele tendo quebrado o sigilo da delação, e isso é uma violação das condições em que a delação é feita para o beneficiar, é evidente que, na realidade, ele pode ser penalizado por isso. Então, eu acho que, honestamente, né, o único efeito prático de um vazamento como esse é prejudicar o próprio Cid, né? Não é beneficiar os demais réus. Porque a delação não vai cair, porque o Supremo vai falar: olha, tudo aqui foi ilegítimo, temos a tese da árvore envenenada, então nada disso vale. Até porque ele dizer que está sendo pressionado, se você tem inclusive gravação, você tem registro da delação, você pode mostrar que não houve pressão nenhuma. Que na realidade, o que você tem, claro, né, é alguém que é réu, que tem motivos para contribuir, que está numa situação que não lhe é positiva, porque senão não teria motivos para delatar em troca de alguma coisa. Então, claro que essa situação, estruturalmente, ela é uma situação que produz uma situação de pressão. Ela não é uma pressão deliberada desse ou daquele membro do judiciário, né, ou do membro do Ministério Público. Não, a situação em si é uma situação que gera pressão, mas isso é inerente ao processo de delação premiada. Então, não há por que alguém questionar esse princípio. A questão é se teria havido um viés, se teriam se fabricado coisas, inventado coisas que não existem. Mas aí você tem como mostrar, né, como foi conduzida a delação e, a partir daí, como é que a coisa foi feita, né, de modo a mostrar que não houve qualquer tipo de pressão.
Então, honestamente, acho que o único que pode sair prejudicado disso tudo é o próprio Mauro Cid, né, não há nenhuma chance disso beneficiar Bolsonaro e caterva. O fato é que é sempre preciso lembrar o seguinte: há uma diferença enorme entre este inquérito e a Operação Lava Jato, que foi baseada basicamente em delações, onde você não produziu as provas suficientes. Mas produziu muitas convicções, viu, Sérgio? É, é isso, é isso. E muitos PowerPoints, né. Também. Pelo menos alguns muito marcantes, vamos dizer assim. É isso, é isso. Onde você atribuiu ao presidente Lula um triplex que ele não tinha, um sítio que ele não era dono. É muito diferente agora, porque é sempre bom relembrar, os golpistas produziram contra eles uma quantidade de prova suficiente para dispensar qualquer outra coisa, ou na verdade para corroborar tudo que foi dito no relatório, não só da Polícia Federal, como também na denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República. Quer dizer, não tem ali nenhuma dúvida sobre a como eles se autoincriminaram nessa forma, que é uma forma, eu também insisto aqui, bem brasileira, né, assim, vamos registrar todas as coisas, vai ficar tudo muito claro, vamos colocar no papel, só faltou algumas coisas se levarem em cartório para ser corroborada ali no cartório e tal, registrada. Fazer reconhecimento de firma, né? Esses dias o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Folha de São Paulo para dizer o seguinte: o presidenciável que quiser ter o apoio do Bolsonaro tem que não só anunciar que dará um indulto, caso ele venha a ser condenado, como terá que impor, garantir esse indulto, mesmo que à força. Ou seja, é o golpismo continuado. Se o Supremo considerar que um indulto é inconstitucional, o presidente eleito, se eleito com apoio do Bolsonaro, terá que fazer cumprir o indulto, mesmo que à força. E a pergunta é: quem participa dessa nova tramóia golpista? Os militares estão de acordo? Se eles forem chamados pelo presidente eleito com apoio do Bolsonaro, eles vão obrigar que o indulto seja cumprido e vão agir contra o Supremo Tribunal Federal? E depois, qual presidenciável vai assinar nesses termos que o Flávio Bolsonaro está colocando? Que pode ser também uma forma só de inibir quem está aí colocando asas para fora, né? A gente tem vários candidatos já se arvorando, não só o Tarcísio, mas temos outros nomes e tal. Mas estamos diante dessa situação e isso é tratado com normalidade. Isso é claramente um ataque, mostra que, na verdade, a ideia do golpe continua poluindo a cabeça, pelo menos da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, mas certamente dos seus entornos e dos mais fiéis apoiadores. Quer dizer, isso não saiu da cabeça dele, o que reforça o fato também, Claudio, de que só uma punição destes golpistas pode afastar ou pelo menos minimizar um risco de golpe no Brasil. Se eles não forem punidos, a porta continuará aberta, mas É a comprovação de que, vamos dizer, alterando um pouco o ditado popular, quem sai aos seus não regenera, né? Flávio Bolsonaro mostra, né, de que família vem e qual é a mentalidade que os guia ali. Não só a mentalidade, né? Qual é, na realidade, a forma de atuação política que os guia. Se fosse só uma questão de ficar no mundo da cogitação, a coisa não era tão grave, né? A gente viu na semana que passou a ida do Ronaldo Caiado ao Roda Viva, em que ele diz muito claramente que o primeiro ato dele eleito, empossado, caso ganhe a presidência da República, será uma anistia ampla, geral e restrita, não só aos baderneiros, como ele chama, do 8 de janeiro, mas também aos próceres golpistas, né, Bolsonaro e sua turma. E dizendo que isso é necessário para o país seguir em frente. E aí, quando ele foi questionado, né, por uma das entrevistadoras, foi a Thaís Bilenque, né, se o Supremo declarasse isso inconstitucional, como é que ele faria? Ele falou: não, isso é uma prerrogativa do presidente da República. Acho que ali faltou um pouco de mais de pressão sobre ele nas perguntas, chamando o seguinte: sim, mas não é uma prerrogativa do Supremo também declarar inconstitucional uma anistia como essa? Aí você tem prerrogativa contra prerrogativa, qual que prevalece? O Flávio Bolsonaro está dando a letra, né, de qual é a ideia de como fazer prevalecer. Se o presidente indultar e o Supremo disser que é inconstitucional, na realidade, o que ele está dizendo é que se chamem as Forças Armadas, a polícia, ou seja lá o que for, para empurrar a goela abaixo do Supremo a decisão que o presidente vier a tomar. Claro que a gente está falando de um alto golpe. Não bastasse, né, acho que a gente tem uma outra questão, e isso aparece também na entrevista do Flávio Bolsonaro, que é a questão da estratégia abertamente proclamada pelos bolsonaristas de eleger uma grande bancada para o Congresso, em particular para o Senado Federal. Claro que todo mundo quer eleger uma grande bancada para o Legislativo, né? Isso é do normal dos partidos. Mas aí existe uma segunda questão que está embutida, que é, na realidade, produzir um quórum suficiente
para poder caçar ministro do Supremo. Então, na realidade, qual que é a ideia? Você pode até não ter um ato de força no sentido de botar tropa na rua, mas se você tiver 2/3 do Senado, você vai caçando todos os ministros do Supremo que forem inconvenientes, alegando que eles são, na realidade, ministros que não cumprem as suas tarefas, faz o impeachment deles e substitui todos por ministros alinhados ao governo. E aí, consequentemente, você tem espaço aberto para implantar um regime autoritário ao estilo húngaro ou ao estilo venezuelano, né, que é esse regime que controla o poder judiciário de modo a não sofrer qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de freio. É essa a lógica, né? Os regimes autocráticos recentes têm sido implantados em grande medida assim por meio do sufocamento dos mecanismos de freios e contrapesos, dos quais o poder judiciário é justamente o mais importante deles em boa medida, porque é um âmbito no qual aquelas maiorias que podem se formar na eleição por executivo e até na eleição por legislativo, elas não têm lugar. Não é à toa que as Supremas Cortes são, mundo afora, denominadas como poderes contramajoritários, né? Para justamente preservar ali certos direitos básicos, preservar a Constituição, mesmo que uma maioria momentânea, e a democracia é feita de maiorias momentâneas, mesmo que essa maioria momentânea se oponha ao próprio funcionamento da democracia. Então é uma autoproteção, né, que a própria democracia se coloca para evitar que a insanidade momentânea de uma maioria produza estragos definitivos, que vão inclusive eternizar aqueles que foram entronados por essa maioria. É isso que esses regimes autoritários contemporâneos têm produzido nas mais variadas matizes, né? Falei aqui da Hungria e da Venezuela, justamente por isso. Mas foi o modelo que se tentou seguir também na Polônia, né? É o modelo que o Erdogan ele implementa também na Turquia. É um modelo, enfim, preconizado por todos eles, que o Trump certamente quer levar adiante nos Estados Unidos. Ele também já andou falando em impeachment de juízes, embora não da Suprema Corte, onde há uma maioria de direita, mas juízes ali de primeiro, de segundo grau. Então, na realidade, é esse o caminho. Tudo isso está em aberto. Para quem elaborou minuta de golpe tentando usar estado de defesa, estado de sítio, num contexto em que isso não fazia o menor sentido, tentar recorrer a esse tipo de expediente num novo governo não seria algo surpreendente. E o Caiado foi o primeiro a sair a público dizendo abertamente que faria isso, né? A gente precisa ver agora como é que vão se posicionar os outros candidatos aí alinhados à extrema direita, né? Nessa entrevista do Flávio Bolsonaro tem um ponto que obviamente nos tranquiliza muito, que tranquiliza o Brasil, que ele disse que aquilo não foi dito, aquilo não é uma ameaça, é só uma análise da conjuntura. Então tá certo. Claro, não é uma Se ameaça. aquilo não é uma ameaça, o que seria? O que seria uma ameaça? É um pouco como disse lá o Batista Júnior, quando ainda era comandante da aeronáutica, quando falou que homens com armas não ameaçam. Dizer que não é ameaça, é na verdade dizer que se trata sim de uma ameaça, né. É mais ou menos como falar que o técnico está prestigiado. É um pouco na mesma linha. Desde sexta-feira, Cláudio Couto, Israel iniciou um ataque ao Irã, que, como se sabe, é desproporção. O número de mortos do lado iraniano já passa de 200, Israel está na casa de 20, mas o ataque iraniano, pessoalmente, me surpreendeu pela intensidade que tem sido. Eu não esperava, assim, diante dos equipamentos, vamos dizer assim, dos armamentos militares que o Irã tem, em comparação com o que Israel tem. Além de tudo, Israel tem o apoio dos Estados Unidos, que já mobilizou portas-aviões para a região. Israel, no início, começou ali dizendo que ia atacar só alvos militares, mas também já desistiu. Nessa altura, Israel, como no passado, não precisa mais dar nenhuma justificativa de nada, nenhum discurso diplomático. Então, terça-feira, 17, atacou o canal de TV estatal iraniano. O Netanyahu passou a falar da possibilidade, dizendo que o Ali Khamenei, que é o Ayatollah, o líder supremo do Irã, terá o mesmo destino do Saddam Hussein. Trump diz que a população de Teherã deve abandonar a cidade, recomenda que ela saia da cidade, o que dá um sinal de um conflito aí prolongado. Agora, Claudio, nós estamos na situação seguinte: um ataque feito na sexta-feira, no domingo teria mais uma rodada de negociação entre representantes do Irã e dos Estados Unidos. Todos os relatos até aquele momento era de que as negociações estavam caminhando, havia boa vontade para chegar a um novo acordo. Lembrando que foi o Trump e o Netanyahu que bombardearam aquele acordo que o Obama tinha feito com o Irã, de expensão da produção nuclear do Irã, e tudo indica que, na verdade, há um movimento aí para se tentar uma mudança de regime no Irã, o que também me parece ser mais um delírio, porque, em geral, o que a gente tem visto nesse tipo de intervenção é o que vem depois,
é muito mais radical e muito pior do que tinha. É só ver o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, o surgimento do Estado Islâmico. Eu queria, obviamente, você me dissesse um pouco, aí a gente conversasse aqui sobre o que você acha que o resultado que teremos desse conflito. Primeiro, vou começar assim, o que exatamente você acha que é o objetivo do governo de Netanyahu nesse momento? É realmente uma mudança de regime? É só manter essa escalada militar para não ser derrubado? Qual é o fundo, o pano de fundo desse conflito nesse momento? Olha, eu acredito que na realidade você tem múltiplos objetivos aí presentes. Claro que se a gente for pensar do ponto de vista mais imediato e pessoal para o Netanyahu, é a sua permanência no poder e claro que situações como essas, de conflito armado relevante, elas são situações que favorecem essa permanência. A gente teve inclusive agora, né, nas 1 ou 2 semanas, a votação de um voto de desconfiança no parlamento em relação ao gabinete do Netanyahu, e esse voto foi derrotado, no meio desse contencioso aí. Agora, né, um próximo voto de desconfiança só pode ocorrer em 6 meses. Então, de quebra, o que o Netanyahu ele tem é uma sobrevida de 6 meses já, garantida. Por aí você já tem uma situação que lhe favorece tremendamente. São 6 meses de sobrevida sem grandes sobressaltos, até que se tenha eventualmente uma nova configuração do cenário político. Então essa é uma primeira coisa. Uma segunda, é claro que interessa, e aí não é só o governo Netanyahu, mas a Israel impor uma destruição forte à Teherã, como fez já com o Hezbollah e como fez também com o Hamas e, na verdade, com a faixa de Gaza inteira, né, com a população. Interessa esse tipo de objetivo de maneira mais estrutural e mais permanente. Então é claro que se eles puderem produzir esse efeito, eles vão buscá-lo, né? Você junta para eles o melhor de 2 mundos, né, que é, ao mesmo tempo, dar a sobrevida ao primeiro-ministro e, de quebra, né, derrotar um inimigo muito relevante, né, poderoso, que além de tudo atua por meio de forças proxy, né, como fez com o Hezbollah, como fez com o Hamas, né, na faixa de Gaza, né, como faz com os Houthis no Iêmen. Então tudo isso acaba, produzindo evidentemente, né, problemas de segurança imediatos para Israel e se ele conseguir derrotar o centro desse poder, para ele interessa. Então acho que é por isso que a gente não pode pensar num único objetivo, né, entendo que há mais de um objetivo aí posto. Agora, a questão é saber até que ponto a capacidade de reação iraniana vai. Você apontou aí que surpreendeu, Sérgio, essa capacidade de reação, acho que realmente ela está se mostrando até bastante significativa hoje, né, quando a gente grava aqui, houve o ataque à sede do Mossad, né, em Israel, acho que esse é um dado importante também. O Irã anuncia ter usado, inclusive, armas novas que não havia usado antes, mísseis novos, e existe a dúvida de se eles têm algum tipo de armamento de características nucleares, pode não ser uma bomba nuclear pronta e acabada, né, que, com capacidade de imensa destruição, né, inclusive física, mas pode ser a chamada bomba suja, né? Uma bomba que, mesmo não tendo o mesmo impacto de uma bomba atômica propriamente dita, causa um estrago e espalha radiação de maneira a produzir também danos muito significativos a quem for atingido, né? E no caso aí, o Estado de Israel. Então, eu acho que é uma guerra que caminha, inclusive, como guerra, não são apenas, a meu ver, hostilidades pontuais. Acho difícil que a coisa pare por aí, mas vamos ver, tem conversações aí avançando, mas a escalada que se deu até agora, né, de atacar figuras-chave do regime iraniano, eu acho que é muito difícil que o Irã se contente com parar as coisas por aqui e que mesmo Israel, né, se contente em parar com as coisas por aqui. Eu acho que a gente caminha para um conflito bastante prolongado e ainda de consequências do ponto de vista, inclusive, do efeito dessas agressões recíprocas, de difícil previsão, né. Eu não acho que dá para fechar o que está acontecendo. Israel está anunciando que quer eliminar o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, né, o Ayatollah Ali Khamenei. Se efetivamente fizer isso, você tem, claro, 2 efeitos. Um, evidentemente, é produzir um dano muito severo ao regime iraniano, mas outro é criar o pretexto de uma reação ainda mais forte. Eu acho que está tudo muito em aberto. Lembrar que o Khamenei já tá doente, já há uma discussão ali entre os ayatollahs de quem virá a substituí-lo. Agora, o resultado, Cláudio Couto de entrevista, é o seguinte: o Irã estava ali, a gente não sabe se está produzindo arma ou não, mas ele estava, assinou o Tratado de Não Proliferação, abre as portas para
a Agência Internacional de Energia Atômica. Posso discutir qual a medida, em que medida ele faz isso, mas tem essa por exemplo, que Israel nunca se submeteu, né, a gente não sabe quantas ogivas nucleares Israel tem, tem 20, tem mais, né, onde elas estão, ninguém sabe. Em relação a Israel, o Irã é muito mais transparente. E qual é a consequência até que se deu até agora? É um anúncio ontem de que eles vão sair desse tratado. Aliás, que para mim é justificável. Você está lá, você pode estar até encenando a participação, mas o jogo geopolítico diplomático é assim, tem um tanto grau de encenação. O fato é que eles estavam numa mesa de negociação com os Estados Unidos e agora estão sendo forçados a fazer isso, o que obviamente piora o clima. Você vai destruir, qual a capacidade de destruir toda a estrutura, você vai matar todos os cientistas do Irã, você vai queimar todo o conhecimento, como é que você vai eliminar o conhecimento que eles acumularam até agora de beneficiamento de urânio? Como é que você faz isso? Como é que você vai destruir aquelas bases subterrâneas? Só você fizer uma invasão terrestre ou usar uma arma mais potente, porque algumas dessas áreas de pesquisa nuclear do Irã não foram afetadas de uma forma tão contundente. Algumas sim, outras não. Então, o negócio é piorar, tornar mais incerto o clima na região do Oriente Médio. E aí a gente vê o G7 soltando esse documento, dizendo que Israel tem direito à defesa, a gente estava até falando isso antes do programa. O fato é o seguinte, a Europa se sabia disso, sabia assim, à distância. Novamente levou uma bola nas costas. Claramente, nos Estados Unidos, embora tenham negado no início, já não escondem que sabiam, no mínimo sabiam disso, podem não ter aprovado, né? Inclusive, alguns relatos na mídia dos Estados Unidos. De que a ideia de eliminar o Khamenei foi apresentada para Israel, os Estados Unidos teriam vetado, mas eles negaram no início que não sabiam de nada, mas obviamente eles estavam informados do que ia acontecer, já colocaram toda a frota à disposição. A gente sabe das ameaças que o Trump tem feito ao longo do tempo ao Irã, mas assim, me impressiona um pouco é que esses países do G7 que abraçam essa causa, em geral, tendem a ser os mais, que correm mais riscos de sofrer alguma retaliação de atentados, né? Os países europeus, o Japão, porque o que que a gente tem visto? A gente teve o 11 de setembro, que foi o maior ataque inesperado dos Estados Unidos, mas desde então, quantos ataques foram na Europa e quantos foram nos Estados Unidos? A maioria foram Madrid, Paris, Londres, quer dizer, é isso, e essa situação, assim, agora quem aguenta mais essa disfarçatez, né, do G7, quer dizer, que possibilidade a gente tem hoje de você ter um tipo de mediação, ela não parece não existir, a não ser que os Estados Unidos decida que é preciso ter uma mediação. E a gente tem visto também o fracasso na Ucrânia e mesmo em Gaza, né? O Trump disse que quer resolver esses dois conflitos e olha o ponto que nós estamos agora. Aliás, o Lula está lá, vai se encontrar com o Zelensky que viveu desde a posse do Trump, disse que o Lula tinha se tornado irrelevante, tinha perdido o bonde, perdido a oportunidade, mas vai se encontrar com o Lula porque ele também ele está vendo que não tem muita alternativa a essa altura. Quem é que vai conversar com Putin? Então nós estamos nessa situação que é uma situação realmente muito complexa. É assim, o que a gente, repito, o que a gente viu ao longo desse tempo, de todas as intervenções, foi uma piora do clima, com a ascensão de grupos mais radicais ao poder em vários lugares. Eu esqueci de citar a Síria aqui, mas a Síria, nesse momento, uma liderança que parece muito favorável ao Ocidente e tal, caiu o Bashar al-Assad, um ditador, obviamente torturador, assassino, com vários problemas, mas o fato é o seguinte, este grupo que está na Síria, quão menos radical e pró-Ocidente ele será? Até quando vai durar essa história? Agora, a Rússia é um aliado do Irã. A Rússia ficará por isso mesmo, tudo bem que ela está nessa frente com a Ucrânia, isso lhe toma muito tempo e tal, mas que papel você acha que a Rússia pode ter nessa história? Se ela pode ter algum a essa altura? Olha, eu acho que pode ter por uma série de razões, né. Primeiro pelo fato de que o Putin, ele é um governante que mantém relações até bastante positivas, tanto com o Irã como com Israel, é um negócio meio paradoxal, né. Ele consegue manter o diálogo com o Netanyahu, né, eles têm ali uma relativa proximidade, então, de repente a Rússia consegue ser um mediador nessa história. A Rússia é uma fornecedora de armas ao Irã, mas também adquire certos tipos de armamento de Teherã, que inclusive foram usados ali na guerra da Ucrânia.
né, então, na verdade, você tem ali essa proximidade, ou seja, acho que a Rússia pode ter um papel, mediador importante nesse conflito, né, entre os 2. Se ele vai efetivamente ser exercido, é outra história, mas existe algum espaço para isso. Agora, a Rússia, ela própria, está metida num outro conflito que absorve suas energias, né, e também coloca ali sobre ela uma pressão do ponto de vista internacional que não é pouca. E aí eu me perguntaria o quanto interessa, ao Vladimir Putin, nesse momento, bancar um mediador em outro lugar. Claro que, por um lado, isso pode trazer para ele um certo crédito, se ele for bem-sucedido em estabelecer essa mediação, mas, por outro, né, isso também, claro, vai sugar energias, vai desviar a atenção de questões muito mais cruciais para a Rússia, que são justamente essas que estão na frente ucraniana. Mas eu acho que esse papel de mediador é um papel possível, né, eu não descartaria, né, porque outros atores não têm condições de exercer isso. Os próprios Estados Unidos não têm dado seu alinhamento automático com Israel, mesmo tendo estado aí recentemente numa mesa de negociações com o Irã. Os países do G7, entendo eu, se comprometeram, né, por conta desse tipo de manifestação, porque aí perdem a legitimidade para poder exercer esse papel. Precisaria ser algum outro país que tivesse capacidade de interlocução com os dois lados, né, e poucos países têm essa capacidade, mais do que a Rússia tem nesse momento. Claro, só queria levantar um outro ponto aqui também, não exatamente por conta desse conflito agora entre Israel e Irã, mas por conta de tudo que tem acontecido em Gaza. Há uma crescente pressão de grupos de esquerda, de intelectuais de esquerda. A gente viu até um manifesto assinado por várias figuras, conhecidas, pedindo ou exigindo, talvez seja demais, mas recomendando, pedindo ao governo brasileiro e ao presidente Lula que rompa as relações com Israel, e eu queria saber o que que você acha dessas manifestações. Olha, o Brasil, na verdade, já está numa relação fria, né, com Israel, né. Ele convocou o seu embaixador, né, de volta para o Brasil, e esse embaixador não voltou. A gente tem, na realidade, a embaixada brasileira ali só com o responsável de negócios, você não tem mais uma efetiva relação diplomática estabelecida. O presidente Lula foi declarado, né, persona não grata em Israel, então eu acho que são relações que já estão num ponto aí de esfriamento muito grande. Que acho que só não avançam mais, porque eventualmente você pode ter alguma situação que, por conta, né, de interesses que afetem cidadãos brasileiros que residam em Israel ou que podem em alguma medida se ver ali afetados, né, pela atuação de Israel, ter ainda algum espaço de interlocução pode se mostrar importante desse ponto de vista. A gente viu recentemente o caso da flotilha, né, que se destinou a Israel, em solidariedade a Gaza, né, e essa flotilha foi ali interceptada em águas internacionais. Havia um brasileiro que estava ali entre eles, foi preso e depois deportado por Israel. Então, esse tipo de situação cria, de alguma maneira, um certo espaço, né, uma certa necessidade para interlocução. Teve também essa caravana maluca de prefeitos, né, que foram para lá e resolveram ir para Israel justamente nesse E momento. foram fazer o que lá exatamente? Foi um evento que se realizou lá, mas eu esqueci agora qual era exatamente a natureza desse evento. A questão é que eles foram claramente, alertados pelo Itamaraty de que era uma roubada fazer isso, né, foram admoestados a não irem para lá nesse momento e ainda assim foram. É um pouco dessa demagogia que se faz, né, no campo da direita e da extrema direita no Brasil, com relação a Israel, né, quer dizer, defender Israel acima de qualquer coisa, independentemente de todas as barbaridades que Israel cometa, seja do ponto de vista do genocídio que comete em Gaza, da limpeza étnica que historicamente comete na Palestina, né, da criação de colônias em território palestino, né, violando legislação internacional, enfim, de todas as violações de crimes contra a humanidade que o Estado de Israel sistematicamente perpetra, né. Apesar disso tudo, você tem, né, uma direita e uma extrema direita no Brasil que gostam de fazer ali a corte a Israel. A gente viu até há pouco tempo governadores que foram para lá, né. Quer dizer, teve uma caravana, né, de Caiado, Tarcísio e Zema, que foram lá beijar a mão do Netanyahu. Então, esses prefeitos, no fundo, foram fazer isso, né. Milei estava lá também, né, saiu. Israel é o país preferido da extrema direita internacional, né, hoje em dia. É isso aí. Isso também virou também do neopentecostalismo, né, que agora, Sim, na verdade, redescobriu o Velho Testamento. por conta de uma certa interpretação teológica, né.
que aí faz com que haja uma valorização de Israel, você tem bandeiras de Israel aí sendo brandidas. Esses neopentecostais eleitoreiros do Brasil estão ligados à política e reacionários, é que o Velho Testamento lhes serve muito mais como instrumento de poder e conseguir dinheiro do que o Novo Testamento, porque Jesus é um cara, né, pô, o cara aceitava tudo, tal, É, boa praça. era bacana, andava com prostituta, salvava os pobres, dava comida. É melhor você ter um Deus punitivo, né, o cara que nega tudo, que aí você pode ser um negociador com esse Deus da punição, né. Para alguns o Jesus bom é o Jesus do Velho Testamento. Mas é isso, Cláudio Couto, quer dizer, como eu disse no último programa, a gente morre de muita coisa, menos de tédio, né. Ah, não, isso a gente não, esse é um risco que a gente não corre. Pode morrer por uma bomba, pela terceira guerra, mas ultimamente de tédio a gente não vai morrer. Então, Cláudio Couto, mais uma vez uma honra dividir esse programa Opa! com você. Antes que o mundo acabe, a gente fez vários programas aqui interessantes, não sei se também ficarão registrados para a história, porque também se acabar tudo, acaba tudo, Ah, né. sim, não sobra nada. Cláudio Couto, obrigado, agradeço quem nos acompanhou aqui novamente, lembrando que toda semana estamos aqui um programa novo no Política na Veia, que roda aí nos melhores streamings e também no YouTube. Até a próxima, Sérgio, até a próxima aí para todo mundo, um abraço. Até a próxima.